Paz do Senhor, pessoal. Estou vindo aqui cumprir o desafio que o nosso professor Wendel propôs, né? E eu escolhi o tema o sustento econômico dos ministros, que está no capítulo 9 da carta de 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo. Nessa carta, Paulo faz uma defesa, né? Sobre algumas coisas que estavam acontecendo, algumas acusações que estavam acontecendo contra ele na igreja de Corinto. E como a gente sabe, Paulo foi enviado por Cristo quando a ele apareceu, né, no caminho de Damasco. Todos sabem, né, a história de Paulo, mas foi a partir desse momento que houve a convenção de Paulo e Cristo apareceu a ele com o propósito de usar ele como instrumento para pregar o seu evangelho. E como a gente sabe, né, um ministro para fazer a obra de Deus, ele precisa de sustento, né? Um ser humano precisa de sustento, precisa se alimentar, não é verdade? Precisa ter o que comer, precisa ter o que beber, o que vestir. Afinal, o ser humano precisa disso, né? E o meio de sustento de Paulo era a fabricação de tendas. Esse era o ofício dele. Ele se sustentava através das tendas que ele fabricava e vendia. Porém, quando o chamado exige que o ministro renuncie o seu ofício, o seu emprego, o seu trabalho, ele precisa se sustentar da obra de Deus, não é verdade? E Paulo, como todos sabem, ele viajava muito para evangelizar, tanto que fundou igrejas em Éfeso, entendeu? As igrejas da Ásia. Então, assim, era um trabalho que exigia muito dele, a obra de Deus, exigia muito do seu tempo. E para ele se dedicar mais à obra de Deus, ele tinha que deixar de lado o seu trabalho secular. Mas aí ele precisava se sustentar da obra de Deus. Porém, na igreja de Corinto, Paulo estava sendo acusado pelos falsos mestres de não ser apóstolo. Pois é. Por quê? Porque ele não tinha sido aqueles dos escolhidos, dos 12 escolhidos, né? Enquanto Cristo estava na terra. Porém, Paulo foi escolhido pelo próprio Cristo também quando, no caminho de Damasco, encontrou ele. Mas, além disso, estavam acusando ele de ter como principal motivação da sua obra, né, do seu ministério, ser o interesse na arrecadação, o interesse nas ofertas, a ganância pelas ofertas. E isso, na igreja de Corinto, estava causando uma grande dissensão entre os irmãos. Estava causando divisão na igreja. E os irmãos estavam passando a crer que Paulo era um impostor. E o seu ministério não era divino, não era realmente, que ele não era realmente enviado por Deus. E por conta desses falsos mestres, né, que levantaram essa acusação contra Paulo, os irmãos passariam a acreditar que Paulo só queria tirar vantagem deles, se beneficiar com a arrecadação para as ofertas. E essa situação, a gente sabe que ainda hoje existe no nosso meio, né? Por conta de realmente existem alguns que são impostores, porque a gente sabe que gente mau caráter existe em todo lugar. E essas pessoas querem se beneficiar, se fingem de pastores, né, de líderes, para roubar a oferta, né, dos fiéis, roubar a oferta dos irmãos. E existe nos dias atuais, nas nossas igrejas, né, não muito recorrente, mas ainda existe,
irmãos que não acreditam que é necessário ofertar na casa de Deus, porque o pastor vai se enriquecer com aquela oferta. Muitos até saem das igrejas, né, afirmando os pastores serem ladrões. Outros não querem aceitar a Cristo por causa desse motivo. Então, assim, coisas de crentes meninos. Muitos ainda permanecem na igreja, mas fazendo essa divisão entre o povo, né, acreditando que não é necessário. Isso era coisa apenas no tempo de Moisés. E, assim, Paulo, ao fazer sua defesa, né, ele citou a lei mosaica. E onde a lei mosaica diz, não ata a boca, cadê? Não amordace o boi que debulha o grão. A mordaça a gente sabe que era uma tira de pano, de couro, que servia para prender a boca do boi. E o que quer dizer nesse versículo? O que a lei mosaica estava dizendo? Para não impedir que o boi comesse do trigo que ele mesmo estava debulhando. E Paulo ainda alega, ainda indaga, né? Por acaso é com o boi que Deus se preocupa? Na verdade, esse boi são os missionários, são os pastores ou o sacerdote. E para entender a defesa de Paulo, vamos voltar um pouquinho lá no Pentateuco, onde o sacerdote se sustentava pelas ofertas do altar, e era por ordem de Deus. Os dízimos e as ofertas são para o mantimento da obra, e em especial para o cuidado dos ministros, o cuidado dos pastores. Eles precisam se alimentar, eles precisam alimentar a sua família. Os missionários são um exemplo disso, de quem vive da obra, porque eles saem de suas casas, renunciam seus trabalhos para viajarem pregando o evangelho, um chamado de Deus, uma missão. Então eles vão, levam suas famílias, alguns deixam suas famílias, mas eles precisam ser sustentados. E a oferta que a gente manda para eles é exatamente para isso. Nenhum se enriquece com isso. Pelo contrário, é um trabalho muito difícil. Carrega realmente uma cruz, porque ninguém vai enriquecer através desse ministério, ninguém vai enriquecer. Muitos ainda passam necessidade, porque a gente sabe das dificuldades, uma moeda diferente nos outros países. Às vezes a gente manda uma quantia, quando chega lá, reduz pouco. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Outro exemplo são os pastores nos campos. Muitos passam necessidade, porque precisam viver da obra, mas às vezes a obra não tem muito rendimento. E às vezes não dá nem para sustentar a família. E eu tenho um exemplo disso na minha casa, né? O meu pai é pastor. Há 20 anos atrás ele foi chamado por Deus. Não era uma coisa que ele queria fazer, né? Ele amava trabalhar na obra, mas ser pastor não, porque ele já sabia que o ministério era um ministério muito duro. Mas ele foi chamado, e quando a gente é chamado, a gente tem a decisão de obedecer e seguir o chamado ou fugir. Mas quando a gente foge, a gente sabe que pode encontrar, né, aquele peixe grande. E enfim, mas ele tinha um trabalho. Ele trabalhava na prefeitura, ele tinha o seu trabalho. E ele teve que renunciar a tudo para fazer a obra de Deus. Mas lógico que não é todo mundo que vai deixar de trabalhar para viver da obra, não é verdade? Isso é para quem tem chamado, para quem é chamado exatamente por Deus. E não você, eu vou agora trabalhar na obra de Deus e eu vou parar de trabalhar porque eu vou me sustentar da obra. Não, se você quer se sustentar da obra sem ter chamado, sem ser chamado por Deus, então faça um curso de engenharia civil para você trabalhar fazendo projetos para trabalhar numa obra. Aí sim você vai viver da obra. Mas sem chamado é melhor não arriscar, não fazer isso. E Paulo, em sua defesa,
deixou claro que o ministro necessita das ofertas para o sustento, pois de outra forma ele teria que dividir o tempo dele entre trabalhar para a obra e trabalhar em sua vida secular, para se sustentar. A gente sabe que os pastores no campo, eles têm que se dedicar totalmente, gente. É todo dia, toda hora, vem gente lá precisando de orientação. Ele tem que estar à disposição. Imagina se ele tivesse um trabalho secular. Ia dividir o tempo, né? Ia ficar a obra de Deus com certeza ia sofrer um pouco. Então, assim, né? E nos versículos 13 e 14, Paulo diz: Não sabeis vós que os que ministram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Ainda diz no 14: Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Esse versículo 14, ele estava citando aquilo que está em Lucas, onde o próprio Cristo, na missão dos 70, né, ao enviar eles, disse que lá eles ficassem na casa e se alimentassem lá, não fossem de uma casa para outra. Onde eles estivessem, permanecessem lá e se alimentassem lá. E ainda Cristo disse, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo estava querendo dizer que não foi ninguém que estipulou isso, não foi Moisés que estipulou isso, não foram os discípulos, nem os apóstolos, foi o próprio Cristo, isso é ordem do próprio Cristo. O trabalhador é digno do seu salário. A obra precisa sustentar aquele que está operando nela, não é verdade? Então, essa foi a minha participação, gente. Esse foi eu cumpri meu desafio. Eu sei que falei muito, mas, assim, espero que tenha entendido, que tenha cumprido o desafio da forma correta, né? Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.